Você já se sentiu prisioneiro dos seus próprios pensamentos? Aqueles pensamentos negativos que parecem te arrastar para baixo, dia após dia, como correntes invisíveis que roubam sua paz e te impedem de viver a plenitude que Deus preparou para você. Pois saiba que Deus pode libertar sua mente dos pensamentos negativos, e este é o momento certo para você descobrir como. Talvez você tenha chegado até este vídeo achando que seria só mais uma mensagem motivacional, mas deixa eu te dizer, não é por acaso que você está aqui agora. Deus está te chamando para algo maior, algo que vai transformar o seu jeito de pensar e te fazer enxergar a vida com outros olhos. Você já parou para pensar que o tempo é precioso e que cada minuto pode ser uma oportunidade para Deus abrir uma nova porta na sua vida? Aqui você vai entender como cada pensamento negativo é uma brecha que impede a transformação que Deus quer realizar. Mas também vai descobrir como ter fé e coragem para enfrentar essas mentiras que te paralisam. Vai perceber que Deus fala contigo de formas que você nem imagina, inclusive através do silêncio. E mais importante, vai aprender como tomar a decisão certa agora, para não perder a chance de viver o que Ele tem preparado. Então, não perde tempo. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Não é só sobre você, é sobre impactar outras vidas com essa verdade poderosa. Sabe aquele momento em que tudo parece ter parado e você sente como se estivesse ouvindo um sussurro na alma? Uma voz suave que insiste em chamar? Pois é, não é coincidência. É Deus falando com você. Ele afirma que este é um tempo especial, uma porta aberta para você ouvir a sua voz. É como se Ele estivesse dizendo, filho, é agora ou nunca. Sabe por quê? Porque o tempo não volta. E o que você faz hoje pode ser a chave para a transformação que você tanto busca. Você acha mesmo que chegou até este vídeo por acaso? Nada disso. Deus conhece cada detalhe da sua jornada, cada lágrima que você derramou no silêncio, cada vazio que insiste em apertar o peito. Ele sabia que hoje seria o dia perfeito para te encontrar aqui. Quando Deus chama, Ele não erra o endereço. Ele chama no tempo certo, na hora exata, quando o teu coração está mais pronto para ouvir e mais sensível para decidir. Imagine que você está caminhando em direção a uma porta, e atrás dela há uma nova história, uma vida plena de fé e coragem. Mas, para atravessá-la, é preciso dar o primeiro passo. Talvez você esteja esperando sinais mirabolantes, trovões no céu ou algo espetacular. Mas Deus também fala no simples, no íntimo, naquele silêncio que só você e Ele entendem. Este é o chamado urgente de Deus. Filho, não perca mais tempo. Não adie mais essa decisão que pode mudar tudo. Porque não basta ouvir com os ouvidos, é preciso ouvir com o coração. Quantas vezes você ignorou aquela voz que te dizia, vai, confia, é agora. Quantas vezes preferiu se distrair, fingir que não era contigo. Pois agora é o momento de decidir. Porque cada segundo que passa é uma oportunidade que pode não voltar. E Deus está dizendo, este é o teu chamado, a minha voz está aqui para te guiar. Não tema, porque Ele é contigo, Ele é a tua força, a tua rocha, a tua fé renovada. A decisão está diante de você. Você vai ignorar ou vai ouvir? Vai fechar a porta ou vai abrir de par em par para Deus entrar? Lembre-se, quando Ele chama, é porque Ele tem algo grande para realizar. É no tempo certo, é na hora certa, é no agora. Sabe aqueles dias em que você acorda e sente o peso do mundo nas costas? Quando o coração aperta e você se pergunta, por que comigo? Pois é, Deus vê tudo isso. Ele não só vê, Ele sente. Ele enxerga as lágrimas que você esconde dos outros, aquelas que molham o travesseiro no silêncio da noite. Cada dor que você acha que é invisível,
cada ferida que você finge que cicatrizou, Deus conhece como ninguém. Talvez você ache que Ele não está aí, que Ele te esqueceu. Mas não, meu amigo. Ele sempre esteve ao teu lado, mesmo quando você pensou que estava sozinho. Ele conhece cada batalha que você trava, aquelas que você conta para os outros e principalmente aquelas que você esconde. Deus sabe de cada pensamento que insiste em te derrubar, de cada dúvida que te rouba a paz. E é justamente por isso que Ele te chama para mais perto dele agora. Lembra daquelas vezes em que você sentiu que ninguém te entendia? Pois bem, Deus entende. Ele sabe das tuas noites mal dormidas, das portas que pareciam fechadas na tua cara, das decepções que deixaram marcas no peito. Nada disso passou despercebido. Ele conhece teu coração de forma tão profunda que até aquilo que você tenta esconder de si mesmo, Ele já sabe. E Ele não te condena por isso. Pelo contrário, Ele quer te ajudar a transformar essa dor em força. Às vezes, a gente acha que é forte demais para admitir as próprias fraquezas. Mas deixa eu te contar. Deus não espera de você perfeição. Ele espera sinceridade. Porque é na tua sinceridade que Ele age. É ali que Ele te encontra. Você não precisa fingir que está tudo bem. Você só precisa abrir o coração e deixar Ele entrar. Não adianta mascarar a dor. Ela só atrasa o processo de cura que Ele quer fazer. Sabe aquele vazio que ninguém preenche? Aquela angústia que te corrói por dentro? Deus já enxergou tudo isso antes mesmo de você falar. E Ele te diz hoje: filho, não temas, eu estou aqui. Ele é a tua força, a tua rocha, a tua fé renovada. Não importa quantas lágrimas você já derramou, Ele vai transformar cada uma delas em testemunho de vitória. Não ignore essa voz que te chama agora, porque é na tua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Você está pronto para deixar Deus transformar o teu coração? Então ouça essa voz. Não é só um chamado, é o início de uma grande transformação. Já parou para pensar que ouvir a Deus vai muito além de escutar com os ouvidos? É como se Ele falasse numa linguagem que só o coração entende. E muitas vezes, no meio da correria, a gente acaba ignorando essa voz. Deus não grita, Ele fala suave, como um sussurro que pede silêncio para ser ouvido. É por isso que é tão importante abrir o coração e prestar atenção no que Ele tem a dizer, porque às vezes o que parece pequeno é justamente a chave para uma grande transformação. Sabe quando você está distraído, correndo de um lado para o outro, preocupado com 1000 coisas ao mesmo tempo? Pois é nesse momento que Deus te chama a parar, respirar e prestar atenção. Ele quer falar contigo sobre decisões que você precisa tomar, sobre portas que Ele já abriu e você ainda não atravessou. É como se Ele dissesse: ei, filho, olha para mim, tenho algo importante para te dizer. Mas, se o coração estiver fechado, você não vai ouvir nada além do barulho do mundo. Ignorar essa voz pode ter consequências que você nem imagina. Quantas vezes você deixou de agir porque não teve coragem de ouvir o que Deus queria te dizer? Quantas portas você perdeu porque estava ocupado demais com as suas próprias preocupações? Deus não força ninguém a ouvir. Ele respeita teu tempo, teu processo. Mas Ele não vai parar de te chamar, porque Ele sabe que se você ouvir com o coração, vai encontrar a paz que tanto procura. Às vezes, ouvir com o coração significa abrir mão do controle. É parar de querer ter todas as respostas e confiar que Deus sabe o que faz. É entender que o silêncio dele também fala. E que muitas vezes é no silêncio que Ele trabalha as maiores transformações. Não adianta tentar resolver tudo sozinho. É preciso fé para calar as vozes externas e se conectar com a voz que realmente importa. Talvez você esteja esperando que Deus fale através de um trovão ou de um grande milagre, mas Ele costuma falar no simples, na brisa leve, num versículo que salta aos teus olhos, numa música que toca teu coração.
E é nessa sutileza que ele te convida a caminhar com ele. Não é sobre entender tudo de uma vez, é sobre confiar, passo a passo, mesmo quando tudo parece confuso. Então hoje eu te pergunto, você está ouvindo com o coração? Está disposto a deixar Deus guiar teus passos? Ele está chamando. Não feche a porta que ele abriu para falar com você. Porque é nessa escuta sensível que nascem as grandes decisões, aquelas que mudam a tua vida para sempre. O tempo é um recurso tão valioso que, uma vez gasto, não volta mais. Você já parou para pensar nisso? Cada segundo que passa é uma porta que se fecha ou que Deus abre, dependendo das tuas escolhas. Por isso, é tão importante estar atento às oportunidades que Ele coloca no teu caminho. Às vezes, a gente fica esperando o momento perfeito, o cenário ideal, e esquece que Deus age justamente no agora. Ele te chama para agir, para viver, para decidir com fé. Deus tem um chamado para a tua vida que não pode esperar. As portas que Ele abre têm prazo, porque Ele trabalha de forma estratégica, no tempo certo, alinhando tudo com o plano que Ele tem para você. Se você demora demais para atravessar a porta, ela pode se fechar. Não por maldade, mas porque Deus sabe que cada estação tem o seu propósito. E Ele quer que você viva o propósito dele hoje, não amanhã. É como aquela oportunidade de emprego que aparece de repente, ou aquela conversa que pode mudar tudo. Se você não estiver atento, ela pode passar e não voltar. Quantas vezes você se pegou dizendo, depois eu vejo isso? Pois é, esse depois pode ser perigoso, porque o tempo não espera ninguém. E Deus sabe o quanto você precisa de transformação. Ele não quer que você perca a chance de viver o melhor dele. É por isso que ele te alerta. Filho, o tempo é agora. Eu abri a porta, vai. Mas aí vem o medo, a insegurança, a preguiça, e você adia. E cada adiamento é uma oportunidade que se distancia. Não estou dizendo que Deus não te ama se você perde uma chance, mas estou dizendo que Ele quer te ensinar a discernir o tempo certo. Porque Ele é o Deus das oportunidades. Mas também é o Deus que respeita as tuas escolhas. Ele não te obriga a nada, mas te chama a caminhar na direção certa. É como quando você está numa estrada e precisa decidir qual caminho seguir. Se você hesita demais, a porta pode se fechar e o tempo pode passar. E com ele, o plano de Deus pode ser adiado. Então, meu amigo, o que você está esperando para agir? O medo vai sempre tentar te impedir de atravessar a porta, mas é a fé que te faz caminhar. Não adianta esperar tudo ficar perfeito. A porta que Deus abriu hoje pode não estar mais aberta amanhã. E Ele quer que você confie no plano dele, mesmo que você não entenda todos os detalhes agora. Pensa comigo. Quantas vezes você adiou algo importante porque achou que não estava pronto? E se Deus estivesse dizendo, filho, a hora é agora, talvez Ele esteja dizendo isso hoje. Não desperdice mais tempo, porque o tempo é uma semente que, quando plantada no solo certo, dá fruto de transformação. E Deus quer que você colha tudo o que Ele preparou para você. Você já percebeu como o medo adora colocar armadilhas no nosso caminho? Ele chega de mansinho, sussurrando mentiras que nos fazem duvidar da nossa própria capacidade e até mesmo da voz de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te chamou para viver paralisado pelo medo. Ele te chamou para ter fé, para agir, para se mover rumo à transformação que Ele planejou para você. E é justamente aí que a coragem entra em cena. Quantas portas Deus já abriu para você, oportunidades incríveis, momentos únicos, e você deixou de atravessar porque o medo te segurou? Pois é, mas a boa notícia é que a coragem não é a ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo, é dar o primeiro passo confiando que Deus vai sustentar o teu caminhar. Ele não te dá um chamado e depois te abandona. Ele vai à tua frente, abrindo o caminho, fortalecendo a tua fé a cada passo. Sabe aquele projeto que você tem sonhado em colocar em prática? Aquela decisão que está empacada porque você teme o fracasso?
Pois bem, Deus está dizendo: filho, é hora de agir. O tempo é agora, a porta está aberta, mas só você pode decidir atravessá-la. E às vezes, esse primeiro passo é o mais difícil, porque ele exige fé e coragem. Aquela fé que faz você caminhar sem saber todos os detalhes, confiando que Deus cuida de cada etapa. Lembra de Moisés, quando Deus o chamou para libertar o povo do Egito? Ele tinha medo, tinha dúvidas, se sentia incapaz. Mas Deus disse: eu serei contigo. E é isso que ele te diz hoje também. Quando o medo bater, lembra que ele é o teu sustento, a tua rocha, a tua força. Não importa o tamanho do gigante que você vai enfrentar, maior é o Deus que te chama. E ele não vai te deixar sozinho nessa. Paixão e coragem andam de mãos dadas com a fé. Se você quer ver transformação na sua vida, precisa dar o primeiro passo. Não adianta esperar que tudo fique perfeito. Deus não te chamou para uma vida de comodismo, Ele te chamou para avançar. E é no avanço, mesmo tremendo por dentro, que você vai experimentar o sobrenatural dele. Então, hoje, faça um compromisso com você mesmo. Não deixe o medo te paralisar. Lembre-se, o medo te estagna, mas a fé te impulsiona. Deus já abriu a porta, agora é com você. A decisão de atravessar é tua. Vai ficar aí parado ou vai caminhar com coragem? Porque, no fim das contas, é no movimento que os milagres acontecem. Tem horas que a gente acha que Deus está em silêncio porque Ele nos esqueceu, não é? Mas deixa eu te contar uma verdade que pode transformar tua forma de ver as coisas. Às vezes, o silêncio dele é justamente a forma mais poderosa de falar contigo. É no silêncio que Deus trabalha profundamente no teu coração, moldando, fortalecendo e preparando você para viver coisas grandes. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Ele está te preparando para atravessar portas que você nem imagina. Pensa bem. Quando você coloca uma planta na terra, você não vê o crescimento imediato. Ela precisa de tempo, de cuidado, e paciência. Com você é a mesma coisa. No silêncio, Deus está regando as tuas raízes, fortalecendo o teu caráter, ajustando tuas atitudes. Porque Ele não quer só te dar uma bênção, Ele quer te preparar para sustentar essa bênção. E às vezes, a gente precisa aprender a esperar no tempo dele, confiando que cada segundo de silêncio tem um propósito. Sabe aquela sensação de vazio, como se nada estivesse acontecendo? É aí que Deus está agindo mais forte. Ele conhece cada lágrima que você chora no escuro, cada medo que você tenta esconder, cada dúvida que insiste em te derrubar. E é justamente aí, no silêncio, que Ele te abraça e te fortalece. Porque Deus não é um Deus de pressa, Ele é um Deus de processos. Ele sabe que cada etapa da tua vida tem uma função na construção da tua história. E tem mais, no silêncio. Ele te ensina a depender dele de verdade. Porque convenhamos, quando está tudo bem e as respostas aparecem na hora, a gente até esquece de orar. Mas quando o silêncio chega, a gente aprende a buscar, a dobrar o joelho, a abrir o coração. E é nesse momento que a fé é forjada, que a esperança renasce, que a transformação acontece de dentro para fora. Então, se você está passando por um tempo de silêncio, não desanime. É Deus trabalhando nos bastidores, construindo a tua base, abrindo portas que você ainda não consegue enxergar. Ele é especialista em usar o silêncio para falar alto, para te ensinar a ouvir com o coração, para te dar a paciência que você ainda não tem, para te mostrar que Ele nunca te abandonou. No final das contas, o silêncio de Deus não é desprezo, é preparação. E quando Ele decidir falar, vai ser no tempo certo, na hora exata. Porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Então, descansa, respira e confia, porque o silêncio dele vai se transformar em testemunho de vitória. Sabe aquela sensação de que você está carregando um peso que não é mais seu? Pois é,
Muitas vezes isso acontece porque você adia decisões que já devia ter tomado. Cada escolha que você posterga, cada porta que você se recusa a atravessar, é como se acumulasse uma bagagem desnecessária nas costas. E Deus sabe que isso não te faz bem. Por isso Ele te chama hoje para refletir. Até quando você vai adiar o plano dele para a tua vida? Cada decisão que você toma ou deixa de tomar, tem o poder de transformar a tua história. E Deus sabe disso melhor do que ninguém. Ele é o Deus que te deu o livre-arbítrio, mas também é o Deus que te mostra o caminho. Ele te dá o chamado, a porta, o tempo, mas é você quem escolhe atravessar. Não adianta orar pedindo transformação se você não estiver disposto a decidir de verdade, porque a fé sem ação é como uma semente que nunca foi plantada. Talvez você esteja se perguntando, mas e se eu errar? Amigo, errar faz parte do processo. Deus não espera de você perfeição, Ele espera disposição. Ele sabe que cada passo, cada tentativa faz parte do crescimento. O problema é quando o medo te paralisa a ponto de te impedir de viver o que Ele preparou. E aí você acaba vivendo numa zona de conforto que mais parece uma prisão. E Deus não te criou para viver preso. Ele te criou para ser livre. Olha só, cada vez que você evita uma decisão importante, você atrasa o plano que Deus tem para você. Isso não significa que Ele vai te abandonar, mas significa que você vai levar mais tempo para viver a plenitude que Ele sonhou. Porque enquanto você hesita, portas podem se fechar, oportunidades podem passar e o tempo não para de correr. E a gente volta àquela máxima: o tempo é precioso demais para ser desperdiçado. Então hoje eu te pergunto, o que você está esperando para decidir? Para dizer sim ao que Deus te chama, para dizer não ao que te afasta dele? Porque em cada decisão que você toma te aproxima ou te afasta do propósito dele. Não deixe o medo falar mais alto. Não permita que as vozes negativas te convençam a viver uma vida de adiamentos. Deus te chamou para ser protagonista da tua história, não espectador. Lembre-se, decidir também é um ato de fé. É confiar que, mesmo sem ver o final da estrada, Deus está guiando cada passo. Então hoje, escolha confiar, escolha agir, escolha viver a transformação que Ele tem para você. Sabe aquela sensação de que tudo está prestes a desmoronar e você não sabe o que fazer? Pois é, muitas vezes é nesse ponto que Deus te chama para agir. E não é porque Ele quer te ver sofrer, mas porque Ele sabe que é na ação que a tua fé se fortalece. Ele não quer que você espere tudo desmoronar para depois correr para os braços dele. Ele quer te ensinar a agir agora, antes que seja tarde demais. Deus te deu dons, sonhos e oportunidades que não podem mais ficar parados. O tempo de esperar já passou. A porta está aberta e a decisão é toda tua. É hora de dar o primeiro passo, aquele passo de fé que te tira da zona de conforto e te coloca no centro da vontade dele. E, olha, não vai ser fácil. O medo vai gritar, a insegurança vai tentar te segurar, mas Deus te diz: vai, filho, eu sou contigo. E se Ele é contigo, quem vai ser contra? A gente tem a mania de achar que só vai agir quando tudo estiver perfeito, quando o dinheiro estiver sobrando, quando o apoio vier de todos os lados. Mas deixa eu te contar, esse dia perfeito nunca chega. Porque Deus trabalha no meio do caos, no meio da bagunça, no meio do medo. É ali que Ele mostra que a força não é tua, é dele. E é justamente por isso que Ele te chama para agir hoje, porque hoje é o dia da transformação. Talvez você esteja esperando um sinal sobrenatural para começar, mas Deus já te deu vários sinais. Aquele amigo que te falou de Deus, aquela palavra que tocou teu coração, aquela oração que você fez e que não saiu da tua mente. Tudo isso é Deus dizendo: a hora é agora. Então não fica aí parado esperando a vida passar, porque cada segundo é uma oportunidade que Deus está te dando para transformar a tua história.
Lembra daquele ditado: quem não decide, deixa que decidam por ele? Pois é, se você não age, a vida te empurra para onde você não quer estar. Mas Deus quer que você seja protagonista, que você tome posse da tua história. Ele não te chamou para viver de migalhas emocionais. Ele te chamou para viver a plenitude dele. Mas isso só acontece quando você diz sim de verdade, com fé, coragem e disposição para caminhar. Então hoje, esse é o teu chamado. Não deixe para amanhã o que Deus te chama para viver hoje. Não espere a casa cair para correr para os braços dele. Deus quer transformar a tua vida agora, não depois. O que você vai fazer com esse chamado? Vai ignorar ou vai aceitar? Porque no fim das contas, a decisão é toda tua. E Deus está pronto para te dar tudo aquilo que você tem sonhado. Basta você agir. Agora que você chegou até aqui, me diz, o que você vai fazer com tudo isso? Vai fechar os olhos e continuar vivendo a mesma rotina de sempre? Ou vai dar o passo de fé que Deus tanto te chama para dar? Eu sei que não é fácil. Eu sei que o medo, a insegurança e as dúvidas podem gritar mais alto do que a voz de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus ainda acredita em você, mesmo quando você não acredita em si mesmo. E isso, meu amigo, é tudo o que você precisa para começar a transformação que Ele tem preparado. Cada tema que a gente abordou aqui, desde o chamado urgente até o agir agora, tem uma única direção: te colocar de volta no centro da vontade dEle. Deus não quer te ver parado. Ele quer te ver caminhando com coragem, com fé, pronto para viver o melhor que Ele tem para você. E tudo começa com uma decisão: dizer sim para Deus hoje. Não amanhã, não semana que vem, hoje. Então, eu te convido a olhar para a tua vida agora e refletir. Quais são as portas que Deus abriu e você ainda não atravessou? Quais são as decisões que você adiou e que te impedem de viver a plenitude? Deus quer agir na tua história, mas Ele respeita o teu tempo e o teu livre-arbítrio. Só você pode dizer: sim, Senhor, eu estou pronto. E quando você der esse passo, pode ter certeza de que Ele vai estar lá, segurando a tua mão. Antes de encerrar, deixa eu te fazer um pedido. Se essa mensagem falou contigo, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra. Isso faz toda a diferença para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem de fé e transformação. Lembra, você não está sozinho nessa jornada. Agora me diz, qual é a decisão que você vai tomar hoje? Vai ficar parado ou vai caminhar? Com Deus? Eu acredito em você. E mais importante, Deus acredita em você. Não deixa para amanhã o que Ele te chama para viver hoje. E que a fé seja a tua força para agir.